Voltamos, voltamos com as explicações. Beleza. Eu vou explicar o volume 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Vambora. Bem, o volume 6 começa com um diálogozinho entre o Smiley e o Henry. O Smiley diz que não vai escapar. Só que ele tem coisa ainda pra fazer. E o Smiley não pode parar ele. E o protagonista, desesperado, ele pensa que ele tem que sair daqui. Só que tem um pequeno problema. O Alex não pode sair porque lá é a casa dele. Então ele disse que os amigos dele vão ajudar a gente. O protagonista começa a correr e os amigos dizem que ouviram tudo. Então eles apontam para a saída. Bem, a lanterna acabou e ele encontra a saída. Só que meio que ele acaba desmaiando e meio que assim. Ele foi encontrado pelo Henry. Ou seja, assim o episódio acaba. Eu não lembro o que está escrito nos códigos do comentário, mas a segunda temporada não tem nada disso, então tá bom, né? Mas vamos pro próximo. Bem, o episódio começa com um quadro desaparecido. E nós somos introduzidos a um personagem novo que tem o seu nome de Noah. O Noah tá andando, ele diz que vai tentar achar o protagonista e às 8h30 ele vai para algum local. Ele vai para uma casa, que foi o último lugar onde o protagonista foi visto. Ele consegue ver por uma fechadura e na fechadura ele encontra o Henry falando com alguém. Isso dá a entender, pelas falas do Henry, pelas falas do final do volume 6, dá a entender que essa parte aqui foi aconteceu no final do episódio 6. Ou seja, durante essa cena do volume 6, alguém estava olhando para eles. O Noah estava olhando para eles. Ele abre a porta da casa e entra. Bem, todos começam a brincar. Os Smileys, os mini Smileys, eles veem que o Noah entrou e eles vão tentar matar o Noah, porque assim, o Noah não deveria ter entrado. Mas é o seguinte, eles percebem que o Noah diz que é amigo do protagonista e diz por onde o protagonista foi. E no final temos uma imagem onde fala assim: o Henry tá falando que finalmente estavam todos reunidos, só que não mostra nessa imagem aqui, mas durante essa parte o Noah também tá aqui. Ou seja, isso aqui acontece um tempinho depois. E o que acontece antes, você pergunta? Volume 8. Bem, aqui mostra que o protagonista ele não está num lugar, ele não está na frente da saída, mas pelo nome do episódio ele está no porão. Só que tem uma coisinha, o porão é muito importante, muito importante mesmo pra história. Várias coisas vão acontecer nele, principalmente na temporada 2. Bem, ele consegue a lanterna dele e tem uma gotinha de sangue. Tem uma gotinha de sangue aqui. Só que assim, avançando um pouco, ele percebe que não tá no lugar onde ele deveria estar. Ou seja, na frente da saída. E ele escuta duas pessoas falando, ele abre a porta e ele consegue ouvir ele vê o Harry. O Harry não tá vendo ele. E parece que o Harry tá falando com alguém. E se alguém fala que conseguiu trazer o Noah até aqui, então o Harry fica orgulhoso dessa pessoa. A gente não sabe quem é. Mas, avançando um pouquinho, a gente consegue ver por pouco tempo assim, por pouco tempo, alguns frames, um vulto rosa. Então, avançando assim, ele entra, o protagonista entra na sala e ele encontra o Alex. Bem, assim, ele encontra o Alex levanta, ele explica tudo o que aconteceu e pronto. Eles escutam uma voz e eles encontram o Smiley andando por aí. O Smiley diz que encontrou alguém dizendo que é nosso amigo e o Noah e o protagonista finalmente se encontram.
Bem, tá todo mundo reunido, mas uma coisa. Realmente, tá realmente todos reunidos. Agora aqui, volume 9. Bem, no volume 9 nós temos assim, aqui nos é apresentada no personagem Ana. Ela tava lá montando umas facas e um certo alguém aparece atrás dela. Ele fala que tem que tem assim, tem uma pessoa que tem protagonista, temos o Alex, temos o Smiley, só que tem o Noah também. Ele fala que tá muito orgulhoso do Noah tá ali e ele pergunta e ele fala assim: "Ah, foi assim que você encontrou ele, tá? Que você trouxe ele pra cá". E aqui é tipo na cena do episódio 8, tipo, até, o protagonista tá até aqui olhando. A Ana, ela não é tipo 100% do mal. Ela tá vendo que o protagonista está aqui, tá na visão dela, só que ela não está mas o Henry não está vendo e ela não tá contando pra ele porque ela não quer que o Henry saiba que o protagonista está aqui, porque senão ia ferrar tudo. Aí continuando, no momento que tava lá, eles se perguntam como o Henry achou eles. O Smiley tava querendo atacar, só que o protagonista impede, porque pode ser muito perigoso. E os mini Smileys falam que eles têm esperança pelos protagonistas. Eles sentem algo bem estranho neles. Tem algo bem estranho com eles. Desculpa, o celular da minha avó que tocou. E parece que eles começam a ganhar bastante poderes. O Smiley começa a sair sangue dos olhos do Smiley. Ele perde as pupilas. O Alex vira uma aranha. As mãos do Noah viram uns espinhos. E o protagonista ele ganhou um machado. Só que tem um pequeno porém. Tá todo mundo ali bem forte, bem forte. Só que o Henry, ele também pegou um poder de esperança. Beleza. Vocês tem algum problema? Pera aí, Nestet. O celular ali tá tocando de novo. Enfim, nos códigos aqui, ó, ela tá dizendo assim que a esperança ela não é suficiente para derrotar eles. Não, a esperança não é suficiente para derrotar o Henry. Ou melhor, o que está dentro do Henry. Mas o que está dentro do Henry? Então, volume 10. Agora no volume 10 nós conhecemos mais sobre o passado do Henry. E eu vou deixar esse diálogo com vocês. Ai, tá tarde. Eu deveria dormir. Deixa eu só desligar a luz. Boa noite. E assim a gente conhece mais sobre esse algo que tá dentro dele. Beleza? Tem muitas coisas aqui. Vamos comentar. Calma aí, vamos voltar atrás que tem muitas coisas. Bem, tava na hora de dormir. Quando ele desliga a luz, tem uns olhos aí atrás. Ele vai dormir, só que tem alguma coisa embaixo da cama dele que entra dentro dele. Bem, enfim. Essa coisa entra dentro dele e o possui. Aqui, ó. Lembra aquele acontecimento de massacre naquela escola que teve lá? A gente vai entender sobre isso. Esse cara fala... Esse ciano, com o nome de Isaac, ele fala assim... Então, perdedor, passa dinheiro do lanche e tal. Mas parece assim. É o seguinte. Ele não é... Ele acaba sendo morto mas brutalmente pelo Henry. O que nós podemos ver, tá os dois aqui cara a cara. E pronto. Os outros acabam vendo aquilo tudo, só que ele diz que todos aqueles vão ser os próximos.
o Jason, que é esse novo personagem, com o nome de Jason, ele acaba sendo morto também. Como nós podemos ver em alguns dos teasers. Eu vou mostrar aqui um teaser. Então, se você for aqui no meu canal, lá atrás, assim, tem algumas coisas, assim, ó. Esse teaser... Esse aqui, o primeiro teaser do volume 10. Na verdade, eu fiquei com preguiça de mostrar o teaser. Mas o que acontece é que o Jason chega na escola, ele vê todas aquelas pessoas mortas. Você fez. E ele se encontra com o Henry. O Henry pega uma faca e ataca ele. Beleza, agora sim, no futuro, vamos ver, uma semana depois, a Anna, ela chamou o Henry para uma festa, só que tinha algo de errado com o Henry, que ela percebeu. Alguma coisa saiu das costas dele e a atacou. Foi aquela criatura roxa. Agora ela é aliada dele. Bem, no futuro assim, eles podem ver o Henry com esses negócios. Eles têm esses poderes aí. E eles dizem que é impossível derrotar eles. Só que com a ajuda de alguém, eles possam derrotar o Henry. A Anna, ela tá... Então, a Anna, ela tá aí. Ela vai ajudar eles. O Henry fala que o Henry diz que não é... O Henry descobre que ela tava traindo ele pra tentar ajudar os outros. E ele meio que fica um pouquinho bravo. Ele explica que o poder de esperança dele consegue retirar os dos outros, e os outros perdem o poder de esperança deles. Não tem como derrotar eles, só que inesperadamente alguém aparece e mata o Henry. E assim, tá aí o Jason aparece e mata o Henry. Assim nós conhecemos que a Anna e o Jason são irmãos. O Jason explica que foi levado para o hospital imediatamente. Só que o Alex fala que o sangue do Henry tá roxo. Assim. Aí assim, o Henry acorda, só que ele não tá mais com vontade de matar as pessoas. Ele tá assim, normal. Ou seja, aquela criatura dentro dele tava controlando ele. Ele era só uma pessoa normal. A Anna diz que vai explicar tudo, só que eles têm que sair de lá, daquele porão primeiro. O dia amanheceu. O Noah tá indo pegar um carro que tem lá. E o Jason vê a Anna explicando pro Henry as coisas que aconteceram. Ele começa a explicar bastante da história. Ele fala que os dois eram melhores amigos. Que quando ele matou todo mundo, ele sabia que não tinha ninguém dentro dele. O Noah, ele pega o carro, só que não tem espaço suficiente. Então o protagonista diz para deixar todos eles lá na casa deles. E assim o Alex começa a falar: eu vou deixar o diálogo com vocês. Então, acabou, não é? Quem diria que a pessoa que me matou fosse inocente? Nem eu esperava. Eu vou poder visitar vocês de novo? Claro, você pode vir quando você quiser. Ixi, eu tenho que ir. Tchau. A gente se vê por aí. Tchau. O Alex entra na casa e acaba tudo. Só que inesperadamente alguém aparece. Mas acabou a temporada 1. É tudo isso que temos de lore da temporada 1. Só que é o seguinte, calma aí. Temos a temporada 2 também. Só que os episódios dela são muito grandes. Então cada parte agora vai ser explicando o episódio inteiro. Ou seja, a parte 3 vai ser explicando o episódio 1 inteiro. E a parte 4 vai ser explicando o episódio 2 inteiro. E a parte 5 vai ser explicando o episódio 3 inteiro. Futuramente vai ter a parte 6, que vai ser explicando o volume 4. Só que o volume 4 eu não lancei. Por isso vai demorar bastante. Eu vou lançar o volume 4 em julho. Então, né? Tchau.